Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde no Campus. Eu sou Clara Gabriela. e juntas nós vamos apresentar uma ação do projeto de extensão Control-S Saúde, que é a educação em saúde para os jovens universitários. Hoje no nosso episódio a gente vai falar sobre saúde mental e para falar sobre isso nós convidamos o psicólogo Gilton Nunes. Seja muito bem-vindo, pode se apresentar, por favor. Olá, Gabi. Olá, Clara. Meu nome é Gilton Nunes. Eu sou um dos psicólogos do Núcleo de Psicologia, vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a PRAC, aqui no campus de Campina Grande. Os pais eles não tiveram acesso à universidade e acham que isso é uma perda de tempo, né, para as pessoas que ingressaram, né? Como é que as pessoas lidam com essa questão? Elas procuram ajuda, elas buscam recursos a respeito sobre isso. Como é que vocês dão um protocolo, vamos dizer assim, entre aspas? Bem, uma coisa muito interessante é que essa questão da... Essa bagagem cultural que vem dos pais, ela tem sido estudada desde a década de 50, por exemplo, pelo sociólogo Pierre Bourdieu, francês, que ele estudou essa questão, até o livro dele, Homos Acadêmicos. É um livro muito bom. E ele fala que como é que a, a, o seio cultural da sua família influencia você até mesmo a ingressar na universidade. Imagina permanecer nela. Então, desde aquela época, ele estudava a influência das classes sociais, a influência se o pai tinha nível superior, se não tinha, o recurso que esses estudantes, desde criança, tinham a cinemas, na época, a músicas, a teatro, a jornais, a revistas. E ele via que realmente a bagagem cultural, tanto que os estudantes eles passavam durante a sua vida, atravessavam, como também as instruções verbais dos pais dentro de casa influenciavam o ingresso e até mesmo influenciavam o tipo de curso que esses estudantes iriam participar. Então ele fala que Bourdieu ele fala muito dos capitais, que ele produziu em suas obras e comentava muito dos vários tipos de capitais que ele falava em suas obras no sentido do capital econômico, do capital cultural, do capital simbólico e do capital social. Então veja, não é só o capital econômico que vai realmente dizer se uma pessoa vai ter aquela motivação para entrar em um nível de ensino superior. Ele até dizia no livro dele que, olha, que coisa interessante. Por que será que alguns filhos de artistas, alguns filhos e filhas de atores de televisão, né, de filmes, esses filhos e filhas, eles não seguiam a carreira do pai. Muitas vezes eles ficavam até mesmo sem um empenho em uma carreira muito sólida na vida deles. Ele começava a dizer assim, isso é muito interessante, porque não é só o econômico que o pai tinha de sucesso, a mãe tinha de sucesso, mas sim uma bagagem cultural e a relação mútua entre indivíduo e sociedade. Como é que a sociedade influenciava ele naquela época, na época que esse adolescente ele nasceu, ele foi vendo as coisas da vida, os interesses. Então, a bagagem cultural ela é de muita importância para o estudante ele ingressar e permanecer no curso superior. E tem a gente também um conceito também de integração universitária. Esse conceito de integração universitária é quando o estudante facilita-se esse conceito quando ele entende do nível superior. Então é papel da gente, servidor, professor, como servidor, é facilitar a integração universitária do estudante para ele usufruir dessa máquina educacional daqui de uma forma que ele contemple todas as possibilidades que ele pode usar a favor dele. Mas a sua pergunta, respondendo a sua pergunta é, olha que coisa interessante. Quando o aluno vem, que o pai questiona o nível superior que ele está acessando para virar um profissional em alguma área, em alguma atuação da vida dele. Então, a gente tem que, primeiramente, a gente tem que discutir o projeto de vida profissional dele,
se esse projeto de vida profissional ele está alinhado com os recursos reais, tanto internos como externos, que esse estudante tem. O que seriam os recursos externos? Tá, esse aluno, ele tem condição financeira suficiente para finalizar o curso dele? Esse aluno, ele tem uma autonomia da aprendizagem, seria um recurso interno, ele consegue se apropriar dos conhecimentos sem muita dificuldade, vai precisar de uma ajuda, ou ele está buscando, tem a questão do suporte social, ele tem suporte social dos professores, dos colegas, dos grupos de WhatsApp, dos fóruns, do YouTube para ajudar ele, tudo isso vai facilitando ele. Até mesmo, desculpa atrapalhar, mas até mesmo, tipo, uma mãe solteira, né? Ter o apoio da própria família, imagina. A pessoa sem um apoio nenhum, como é que vai estar a cabeça da pessoa para conseguir concluir o curso, né? Você está falando de uma mãe solteira que Isso, cuida do filho que está aqui na universidade. exatamente. E que Exatamente. a família não apoia a continuar a universidade, né? Que acha que a mulher deve manter a se cuidar do filho, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante, porque como as pessoas já são maiores de idade, o que é que a gente tenta fazer como estudante? A gente tenta trabalhar o senso de autoeficácia desse estudante. Um conceito muito interessante na psicologia, de Albert Bandura, que fala o que é a autoeficácia? A autoeficácia é a sua crença na capacidade de que você acha que consegue fazer algo. E isso é influenciado de uma forma sociocognitiva, ou seja, tanto você influencia você próprio, pensando nisso, como também você influencia o meio e o meio lhe influencia. Aí é onde entra a família. Mas esse senso de autoeficácia tem muitas, digamos assim, distrações, assim. Então, tem muitas comparações que não são muito bacanas para o estudante, para o atleta, para o estudante, para um apresentador de TV, para qualquer tipo de profissional, para um professor, para qualquer tipo de profissão, o senso da autoeficácia é um conceito que ele sempre deve estar sendo trabalhado de forma positiva. Então, trabalhar isso com o estudante é muito interessante, porque a gente vai desenhar tudinho assim, escrutinhar tudinho com ele, o que é que falta para ele realmente manter o curso superior, o que é que não falta. Como também, e aí, melhorar as relações interpessoais com ele, a sua posição dele na família em relação ao sonho e ao desejo dele ser profissional naquela área, naquele curso que ele escolheu. Uhum. Então, eu agradeço a todos vocês que assistiram até o momento. E esse foi o podcast Saúde no Campos. Campus. Tchau, tchau.